Olá, querida irmã, amiga visitante, bom dia. Sejam bem-vindas à nossa Escola Bíblica Dominical. Neste domingo, nós daremos continuidade ao estudo que estamos fazendo e começamos no domingo passado. Nós temos duas classes para adultos, uma para homens, outra para mulheres, onde estaremos estudando assuntos específicos do nosso interesse. Esse trimestre nós estamos chamando de Trimestre da Família. E você é convidado a estar conosco. Para as mulheres, nós estamos tratando esse livro aqui. Se você ainda não tem, você pode adquiri-lo na Secretaria da Igreja, que funciona de meio-dia às 16 horas. E assim você poderá fazer o estudo desse livro. Esse livro é baseado em Provérbios 31. Esse livro é do pastor Hernandes Dias Lopes. Nós estamos compartilhando. Na verdade, não é uma aula, né, irmãs? É um compartilhamento de experiências e também daquilo que Deus tem como papel para a mulher. Nesse capítulo 2, nós vamos estudar sobre a mulher nota 10 com seus filhos. E nós vamos dividi-lo em 2 domingos. Este agora e no próximo domingo nós vamos ver juntas este capítulo 2. É interessante entender como Deus estabelece papéis para cada um de nós e como às vezes parece difícil alcançar esses objetivos quando olhamos para Provérbios 31 e vemos essa mulher virtuosa que Provérbios menciona, que parece perfeita, né? Faz todas as coisas, compra, vende, planeja, cuida da casa. É uma mulher completa. Será? Nós sabemos que quando nós temos um objetivo, um foco, se esse objetivo, se esse alvo for nivelado por baixo, como nós dizemos, nós ficamos medíocres, não é verdade? Na média, ali pequenos. Nosso Deus é um Deus grande, supremo, que planeja coisas grandes para nós. E aí nós temos o exemplo da mulher virtuosa, um exemplo para nós. Talvez você possa dizer assim, Thelma, mas eu sou imperfeita, eu não vou alcançar nunca esse alvo e ser como essa mulher. Mas se nós a temos como exemplo, então o nosso alvo é grande. Nós vamos buscar sempre a excelência. O Senhor já sabe que nós somos imperfeitas. Nós fazemos tudo em Jesus Cristo, porque tudo é para Ele, por Ele e vem dEle. Então, se Deus colocou para nós planejamentos, atitudes, alvos que parecem ser grandes, é porque nós podemos alcançá-los. Então, quando nós temos uma mulher dessa à nossa frente como exemplo, para nós deve ser motivo de alegria, porque a gente tem um alvo a alcançar e aí o nosso trabalho fica excelente. No domingo passado, você viu com a irmã Flávia a mulher nota 10 com seu marido. E hoje nós vamos ver a mulher nota 10 com os seus filhos. Já entrando aqui no capítulo 2, a gente pode perceber, e é interessante observar na sociedade, como existem mulheres que se destacam em suas vidas profissionais, que têm sucesso em muitas áreas, que são expoentes em suas áreas, e como isso é interessante e importante termos excelência em todas as áreas da nossa vida. Mas nenhum sucesso, nada disso pode substituir ou pode deixar de lado a nossa família, fazer com que deixemos de lado a nossa família. E nós precisamos lembrar que filhos são herança do Senhor. Então, embora nos tornemos proeminentes em várias áreas, elas jamais podem colocar de lado a nossa família e os nossos filhos. Então é importante nós observarmos como a mulher virtuosa de Provérbios 31, embora fosse proeminente, tivesse destaque em várias áreas da vida dela, ela também era assim dentro da sua família e com os seus filhos. Ela não deixou os seus filhos de lado. Ela não deixou a sua família à parte, a quem. O sucesso dela não trouxe o fracasso da família. Muito pelo contrário. Ela era destemida em todas as áreas da vida dela. E isso é muito importante porque os nossos filhos
como já dissemos antes, eles são herança do Senhor. Eles não são coisas perecíveis. Então, nós estamos cuidando de algo, de uma herança que dura eternamente, porque nós estamos cuidando da vida dos nossos filhos. Quando cuidamos da vida dos nossos filhos, levamos salvação aos nossos filhos, portanto, estamos levando algo que é eterno para eles e não pode ser menor do que coisas que só duram nesta vida aqui. É importante a gente perceber isso porque a mulher de Provérbios 31, ela dava total atenção aos seus filhos. E nós vamos ver no decorrer aqui do capítulo 2, como nós podemos, com a nossa vida de mães, abençoar nossos filhos. Você vai poder dizer assim, mas eu ainda não tenho filhos, Thelma. Ótimo, porque muitas vezes, e muitas pessoas dizem, a gente ouve muito, né, que filho não vem com manual, que a gente vai aprendendo no decorrer da vida. E quantas coisas nós fazemos que a gente fala assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria e faria diferente. Aproveite a oportunidade, então, que você não tem ainda os seus filhos, ou que seus filhos são pequenos ainda, e busque o manual. Porque quando a gente fala assim que filho não vem com manual, na verdade isso não é bem assim. Nós temos um manual de vida, esse manual de vida é a palavra de Deus. Ela nos orienta a respeito de todas as coisas. É porque às vezes nós queremos fazer do nosso jeito ou queremos usar exemplos que não são exemplos bíblicos para a nossa vida. E aí nós erramos o caminho. E também porque não somos perfeitos. Os pais não são perfeitos. As mães não são perfeitas. Nós vamos aprendendo no decorrer da nossa vida enquanto nossos filhos vão crescendo. Então, se você ainda não tem os seus filhos ou se os seus filhos são pequenos, aproveite esta oportunidade, medite em Provérbios 31, medite na palavra de Deus acerca daquilo que ela fala para os filhos. E assim, a nossa tendência de errar é menor. Embora sejamos imperfeitos, em algum momento erraremos. Mas quando buscamos a orientação bíblica, o Senhor está conosco e nos ajuda em todo o tempo, não é verdade? Nós vamos ler Provérbios 31 e eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 31, no versículo 6. Olha que interessante que diz ali. Está falando da mulher, né? O tempo todo Provérbios 31 está falando da mulher. E aí no versículo 26 vai falar assim, essa mulher, né, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Olha que interessante isso. O capítulo 2 desse livro, ele destaca 3 aspectos da relação dessa mulher virtuosa com seus filhos. Hoje nós vamos tratar do primeiro aspecto. E o primeiro aspecto diz assim, uma mulher que conjuga conhecimento com discernimento espiritual. E aí nós lemos então no versículo 6 que essa mulher fala com sabedoria e que a instrução da bondade ou a instrução de bondade está na sua língua. Percebam, a mulher virtuosa, ela tinha habilidade com as palavras. Ela era uma mestra do bem. Suas palavras traziam luz para o entendimento e aquecimento para o coração dos filhos. Quando a gente lê esse versículo, a gente pode fazer uma autoanálise e reparar em nossa vida se da nossa boca, junto para os nossos filhos, está saindo luz. Se nós temos habilidade com as palavras. Se da nossa boca sai o bem. Se da nossa boca nós aquecemos o coração dos nossos filhos. Muitas vezes, da nossa boca não saem palavras inteligentes e sábias. Muitas vezes nós não aquecemos o coração dos nossos filhos. Mas a mulher virtuosa, ela tinha essa preocupação, porque ela era fiel a Deus. Então, se nós formos fiéis ao Senhor, buscarmos no Senhor este entendimento, esse discernimento espiritual, da nossa boca sairá instruções do bem para os nossos filhos, nossas palavras aquecerão o coração dos nossos filhos e da nossa boca só sairá mensagens do bem. Eu convido você, querida irmã e amiga,
a fazer uma análise sobre isso, a meditar neste versículo e buscar em você se você tem proferido palavras de bênção para os seus filhos. Se no relacionamento com os nossos filhos nós temos sido sábias e essa sabedoria nós podemos buscar no Senhor, que jamais nos negará, ao contrário, com liberalidade nos dará sabedoria, para que a gente possa meditar nas palavras que nós estamos falando, pensar nas melhores palavras que usaremos com os nossos filhos, meditar no Senhor e pedir orientação dele, para que mesmo na hora da admoestação aos nossos filhos, a nossa palavra seja de brandura, que as nossas palavras aqueçam o coração dos nossos filhos. É interessante como nós conhecemos pessoas cultas, mas que não têm sabedoria nenhuma, não é mesmo? E muitas vezes pessoas que têm até os primeiros anos do ensino apenas, mas são muito sábias. Muitos crentes, muitas pessoas antigas que são crentes, sábias porque buscam a sabedoria no Senhor. Nós precisamos buscar no Senhor o caminho da verdade. Nós precisamos, como mães, buscar no Senhor a sabedoria para termos discernimento das coisas que nós falamos. E se por algum motivo proferirmos palavras que não são de bom tom para os nossos filhos, podermos ter a coragem mesmo, a hombridade de falar que erramos e pedirmos perdão. Precisamos criar um relacionamento de abertura com os nossos filhos, de palavras que aquecem o coração. Eles precisam ver em nós porto seguro. Como a gente vai ver depois, mais para frente, os filhos falaram dessa mãe virtuosa de Provérbios 31. Os filhos davam testemunho dela. Nossas palavras precisam ser sábias para que nossos filhos deem testemunho de nós. Nós vamos continuar esse estudo no próximo domingo, mas nesta semana medite nesse versículo do capítulo 31, também no versículo 26, 27 e 28. Vamos meditar, pedir ao Senhor sabedoria, discernimento espiritual, para que da nossa boca, em relação aos nossos filhos e para o coração dos nossos filhos, saiam apenas palavras do bem, saiam palavras de luz e que aqueçam o coração deles. Nós precisamos instruí-los na salvação do Senhor. Somos nós que faremos isso. E eu te convido essa semana a meditar sobre isso, e semana que vem nós estaremos juntas para falarmos das outras duas questões, dos outros dois aspectos da relação da mulher nota 10 com seus filhos. Temos 3 aspectos. Vimos o primeiro. Tenha sabedoria e discernimento espiritual. Que da sua boca, minha querida irmã e amiga, saiam apenas palavras de luz e palavras que aqueçam o coração dos seus filhos. Fiquem com o Senhor, tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada. Nós temos orado para que nós possamos sair dessa situação o mais rápido possível e possamos estar juntas. E enquanto isso, medite em Provérbios 31 e nós nos encontraremos no próximo domingo. Vamos orar? Querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós, ó Deus, mulheres criadas pelo Senhor de forma tão especial, nos colocamos diante do teu altar, Senhor, como imperfeitas que somos, como mães, ó Deus, aquelas que ainda não são, mas que desejam ser e que serão algum dia, Pai. Que possamos no Senhor buscar sabedoria, Pai. De nós mesmos não conseguiremos, mas o Senhor pode fazer isso por nós. Em Jesus Cristo vamos conseguir. Que da nossa boca para os nossos filhos saiam apenas palavras do bem, palavras de luz que aqueçam o coração dos nossos filhos. Nos ajuda, Pai, nesse relacionamento tão especial e tão maravilhoso. E que nada na nossa vida, nenhum sucesso de nenhuma área da nossa vida, possa trazer um insucesso no nosso relacionamento com os nossos filhos. Que tenhamos prioridade em relação a eles, porque eles são herança do Senhor para nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Continua conosco, Senhor. Continua com as minhas irmãs e minhas amigas.
Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem, irmãs.